Agora acho que eu vou. Vamos lá. Ótimo. Boa noite a todas. Introdução alimentar de bebês, como não? Vamos falar como fazer para o seu bebê ser um bebê que come bem, que come de tudo e que come com prazer. Este é o meu objetivo. Passar para vocês o que eu aprendi em 20 anos de nutrição pediátrica, com os melhores professores da USP, os melhores professores da Unifesp, profissionais do HC, profissionais do Albert Einstein. Então, é todo um conhecimento acadêmico, profissional e da experiência de milhares de mães que já passaram pelos meus atendimentos. E eu venho compartilhar tudo isso com vocês para que vocês tenham a possibilidade de terem um bebê que come bem, que come de tudo e que come com prazer. Hoje eu quero trazer um novo tema para ser discutido com vocês, para trazer mais elucidação aí para esse momento da alimentação do seu bebê. E depois, para quem estiver presente na live, poderá fazer as suas perguntas, esclarecer as suas dúvidas ao vivo aqui comigo, ao término da minha explanação. Ok? Quem quiser depois, ao rever a live, quem não vê ao vivo, pode colocar as dúvidas nos comentários que eu respondo, ou quiser me mandar no privado, pode mandar também. E se você conhece uma mãezinha de bebê, pode compartilhar, encaminhar esse vídeo para ela, para que ela também tenha essa oportunidade de aprender a ensinar o bebê a comer. Certo? Só baixando aqui, pessoal, do Instagram. Ok, queridas, então vamos lá. Hoje eu trago um assunto que foi a dúvida. Olha, meu Deus, é um nome tão diferente. Etilene. Se eu não errei, se eu errei, perdoe. Esse é o nome da mãe que me mandou esta dúvida e veio discutindo, conversando um pouquinho com ela a respeito. E que é uma dúvida que pode ser a sua também. Se não agora, pode ser mais para frente. Então, a temática aí que eu trouxe para hoje é discutirmos se o nosso bebê, se um bebê, né, ele precisa tomar café da manhã. Qual é o café da manhã do bebê? Esta é a discussão de hoje. Vou botar uma luz aqui que acho que vai ficar melhor para nós. Ok. Essa é a discussão de hoje, gente. O nosso bebê toma café da manhã? O que vocês acham? O bebê toma café da manhã, o bebê não toma café da manhã, o bebê precisa de café da manhã, não precisa de café da manhã, o café da manhã faz bem, o café da manhã faz mal. O que rola com a história do café da manhã do bebê? A gente tem que saber, tá? Porque enquanto a gente tem dúvidas, enquanto a gente não tem certeza, a gente pode estar errando. E eu tenho certeza que você não quer errar com o seu bebê, né? Então, a dúvida é, o bebê toma sim ou não café da manhã? E se toma, o que é este café da manhã? E se não toma, por que que não toma café da manhã? Tudo isso eu vou explicar para vocês aqui na live, ok? Então, vamos lá. Qual é o café da manhã de um bebê? Eu estou falando de bebês em fase de introdução alimentar. Bebê de introdução alimentar quer dizer que é um bebê a partir de 6 meses, ok? Eu tendo a falar sempre do bebê no primeiro ano de vida, tá? Mas a introdução alimentar, ela se estende no segundo ano de vida também. Então, é uma outra criança no segundo ano de vida, que ainda está descobrindo os sabores, ainda está aprendendo a comer, porém, é
um mundinho já diferente, é uma alimentação já totalmente diferente, o bebê de 6 para uma criança de 2 anos, né? 2 anos e meio, 1 ano e meio. Então, isso é um outro momento, tá? No primeiro ano de vida, é importante que continue havendo a oferta do aleitamento, né? Uma oferta em uma quase livre demanda do aleitamento, tá? Seja o aleitamento ao seio materno, o aleitamento natural, seja o aleitamento artificial, pelo uso da fórmula infantil, pelo uso da mamadeira, tá? Os dois são a base da alimentação no primeiro ano de vida. Então, o que vai acontecer? Quando meu bebê começa a comer com 6 meses, eu vou manter o aleitamento. E qual é o principal? Não, acho que não é o principal, mas o que é um momento muito importante do aleitamento na rotina diária de um bebê. Na rotina de um bebê, existem 2 grandes momentos do aleitamento. Seja ele, de novo, gente, ao seio materno com uso de mamadeira. Esses 2 pontos são o café da manhã, ó, já tô dando a dica, e, né, antes de dormir. Então, é quando o bebê acorda, desperta. Quando o bebê acorda, gente, o que o bebê quer? O que o bebê pede? Quando ele fala mamã, mamã, não é a mamãe que ele tá chamando, não. Normalmente, gente, o bebê acorda com fome e a mamada é uma das mamadas onde o bebê mais mama, é a mamada da manhã, ao despertar, tá? Se é o seio materno, então, tem um outro motivo, que a mama ainda está mais cheia, né? Se esse bebê não foi amamentado durante a parte da madrugada, né? Ou algumas horas aí, 4, 5, 6 horas da parte da madrugada, essa mama tá cheia de leite. E é um horário super importante para se manter essa mamada. O bebê acorda precisando mamar. E este é o café da manhã do bebê. O outro momento importante é o momento de dormir, né? Então, esse momento de acalmar o bebê, a mamada de antes de dormir, que também é a mamada importante, porque ela vai sustentar ao longo da noite. Isso é importante da gente pensar. Porém, voltando para a mamada da manhã, ela é o que vai dar aquela energia, aquele gás, aquela vivacidade no bebê a hora que ele acorda, porque é a energia que ele está precisando para aquelas horas da parte da manhã. Então, o bebê, ele precisa mamar ao acordar. E este é o café da manhã do bebê. Tá? É uma mamada onde normalmente uma mamada que ele mama mais quantidade. E aí isso vai sustentá-lo até a hora do lanche. E o lanche da manhã é a fruta. Então, isso tem que acontecer para o bebê. Por quê? Porque se eu faço um café da manhã, como normalmente deve ser o nosso, com muita coisa, isso começa a atrapalhar os horários seguintes. Então, se eu como um montão lá no café da manhã, normalmente eu consigo esperar até o almoço, eu nem preciso do lanche da manhã. E o bebê, ele precisa ter este horário da fruta. Estou falando do bebê de 6 a 12 meses. Ele está conhecendo, ele precisa, ao longo do dia, de todos aqueles momentos de refeição. O café da manhã é a mamada, o lanche da manhã é a fruta.
Estabeleça essa rotina na sua vida, na vida do seu bebê, porque vai ficar mais fácil, vai ter mais apetite para a hora da fruta, vai consumir a fruta em maior quantidade e vai estar disposto para isso. Assim como na hora do café da manhã, na hora da mamada matutina, é a hora que ele quer aquilo. Então é aquilo que a gente vai dar. É o que, né, traz o aconchego, traz a segurança para aquele dia que ele acabou de despertar. Né? O bebê não é que nem a gente aqui desperta já pensando em tudo que vai ter que fazer no dia. Não, o bebê ele ainda está em adaptação no mundo. Então, esse momento é um momento importante para ele. E a mamada traz isso, traz essa segurança. E não precisa incluir a fruta, não precisa incluir biscoito, pão, mingau. Gente, isso não é alimento para bebê ainda, tá? O bebê, ele precisa se concentrar naqueles alimentos naturais, o minimamente processado. Não invistam em preparações nesse momento. Não é hora disso, não é hora de começar a apresentar essas coisas para o seu bebê. Por dois motivos. Uma, porque você está pulando uma etapa. Você não está fazendo todo o registro cerebral e emocional do bebê com aquele alimento natural. E o segundo é porque a hora que você precisar, você não tem mais carta na mão. Por quê? Porque vai chegar um momento que o bebê diminui. A comida já não. Aquele momento de comida já perdeu a graça. Eu descobri muitas outras coisas no mundo. E aí parar para comer começa a ficar chato. E é nessa hora que você entra com as suas preparações. É nessa hora que vem o bolo, o mingau, o sei lá, que vai inventando esse monte de coisa que vocês querem dar para o bebê antes. Não é para dar para o bebê antes, gente. É para esperar o bebê nesta hora de 6 a 12 meses. Ele tem que conhecer muito bem os sabores de todas as frutas, dos legumes, das verduras, das carnes, dos grãos, dos cereais. É isso que ele precisa, é isso que ele precisa nutricionalmente falando, é isso que ele precisa para conhecer, enriquecer o paladar, enriquecer, desenvolver todos esses estímulos cerebrais. Então, foquem nisso. Café da manhã é a mamada, por toda essa questão do aconchego, né? E depois, no lanche da manhã, e esse lanche da manhã não precisa ter um horário muito certo. Ele vai um pouco depender da rotina do dia, vai um pouco depender da disponibilidade do bebê. Se o bebê está mais cansado, se o bebê está mais agitado. Tem tudo isso, gente. Então, vocês vão adaptando esse horário do lanche da manhã de acordo com o que é o bebê de vocês. Tem bebê que acorda muito sonolento, mama, fica manhoso, fica sonolento, e aí ele precisa de 2, 3 horas para querer despertar e gastar energia e depois conseguir comer. E tem bebê que não, tem bebê que já acorda mais desperto, já brinca bastante, 1h30 depois ele já quer a frutinha. Então, isso vocês vão descobrindo como que o bebê de vocês vai funcionar. Ele não sabe, você não sabe, é tudo uma descoberta. Mas tenham então isso em mente. Acorda e é a mamada. Deixa mamar. E depois, no lanchinho da manhã, que pode ser 1h30 depois, como pode ser 2, 2h30, tem bebê que espera até 3. E come muito bem, e depois espera também umas 2 horas para o almoço, perdão. Cada bebê pode ter o seu ritmo. Ele não precisa de uma regra fixa, não. Vocês precisam descobrir a regra do bebê de vocês, tá? Mas não é a mesma receita padrão para todo mundo, não. E aí, o que acontece? Dá a frutinha, ele vai estar com fome, ele vai conseguir comer. Vai se divertir, vai se dedicar a esse momento. E isso é super importante, né?
E a fruta não sustenta tanto assim. E deixa para dali 1h30, 2 horas de novo. Tem bebê que aguenta até 3 para comer o almoço. Tá? Esta é a parte da manhã do seu bebê. Então, o bebê precisa tomar café da manhã? Sim, o bebê toma café da manhã. Qual é o café da manhã do bebê? O bebê precisa comer biscoito, precisa comer bolo, precisa comer mingau, precisa comer fruta de manhã, precisa tomar suco de manhã, vitamina de fruta. Não! O bebê precisa mamar. É isso que o bebê precisa. Então, o bebê vai mamar, certo? A segunda pergunta foi, né? Então, por que se o bebê precisa sim ou não, né? Se o bebê faz café da manhã, sim ou não? Sim, o bebê faz café da manhã. O que dar de café da manhã para o bebê? O meu bebê vai mamar. Ele não precisa de acréscimos de outros alimentos para que isso não roube a fome dele para o lanche da manhã, que é o momento da frutinha. E porque ele precisa desse momento de aconchego da mamada. A mamada ainda é a base da alimentação do bebê, seja ela ao seio materno, seja pela mamadeira, com leite materno, com fórmula infantil. É a mamada super importante. Depois, faz mal dar café da manhã para o bebê? Café faz. Gente, o café, lembrei de falar do café, porque tem gente que quer dar café da manhã para o bebê. Tá? Porque é hábito nosso, né? Na maioria das famílias, ainda mais aqui no Brasil. Então, café não é alimento de bebê, tá? Não é orientado. Por quê? Porque o efeito da cafeína, ele é um estimulante muito forte para o tamanho do corpinho do bebê. Tipo, potencializa, porque o bebê tem um corpo pequeno, vai ter menos espaço aí para dar conta de toda essa cafeína, vai agitar o seu bebê. Tá? É até uma recomendação que a gente faz para as gestantes, não, para quem está amamentando, né? Reduzir o tanto de café que toma muitas vezes quando o bebê é muito agitado. Então, isso é uma orientação importante, é uma observação importante. Então, não é café da manhã. Qual é o problema da gente dar, então, só para eu resumir, o café da manhã enriquecido aí com um monte de coisa, porque você, além de estar, que nem eu disse, sustentando muito, você acaba usando essas preparações que podem sim entrar na vida da criança, mas mais para frente, não agora na vida do bebê. Você usa agora, você atrapalha a introdução alimentar, porque você não está potencializando todos os recursos dos alimentos naturais, né? Tudo que o seu bebê é capaz de aprender. E aí, quando você precisar, você já gastou tudo, aí fica doida, né? Rata de internet procurando 1000 receitas porque não sabe mais o que fazer, tá? Então, não queime as cartas antes da hora. Espere, e vai chegar a hora. Vai chegar a hora de inventar o bolo, vai chegar a hora de dar o biscoito. Gente, não se preocupem, esse momento vai chegar, mas tenham calma. Tenham calma. Agora o bebê precisa se divertir comendo alimentos naturais. Porque lembra toda a emoção que registra na hora dessa conquista deles de comer, porque é uma conquista, né? Um momento onde eles ficam em êxtase ali, que eles conseguem pegar, conseguem levar na boca, o sabor, a textura, o engolir. É assim, são tantas descobertas e é tão satisfatório para o bebê esse momento, que vocês têm que usar tudo isso e vincular tudo isso com os alimentos saudáveis, naturais. É isso que vai fazer com que o seu bebê aceite esses alimentos por muitos anos. É aí que mora o segredo. Tá? Então, existe
toda uma dinâmica envolvida neste momento que potencializa essa experiência boa. E essa experiência boa ligada a um alimento saudável, né? E é isso que vai, ó, ficar lá dentro do seu bebê pro resto da vida dele. E aí mais para frente começa a colocar algumas coisas. Então o bebê ele vai iniciar o dia com a mamada, vai fazer o lanche da manhã, que é a fruta, e aí o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a mamada antes de dormir. O que vai acontecendo? Conforme o meu bebê vai crescendo, né? Saiu lá dos 6 meses, já está no 9º, no 10º. Eu posso começar lá perto de 10 meses, 11 meses. É bem pertinho mesmo de completar um ano. Se a introdução foi tranquila, se tudo rolou bem, aí vocês começam, né, a mudar um pouquinho a cara, em torno de 11 meses, mudar um pouquinho a cara e incorporar o café da manhã. Então, essa mamada, ela ainda vai existir. Tem algumas mães que já podem começar a tirar, né, da mamadeira e passar para o copo, pode até ser um pouco antes, né, em torno de 10 meses. Isso vai ser neste período, gente, até para quem quer já começar a pensar no desmame, que está amamentando, já é um momento de começar ele se entreter com outros alimentos, além da mama, né, na hora de que ele acorda. Então, é nesta fase que a gente pode começar, mas ainda focando o consumo do leite, né? O leite materno ou a fórmula infantil. Mas pode de leve começando, mas até lá, gente, precisa fixar muito dentro do bebê toda essa rotina, todos esses sabores. Para o bebê, normalmente a maioria dos bebês que fazem uma introdução alimentar tranquila, bem estruturada, que a mãe conseguiu estabelecer tudo com coerência nas suas atitudes, o bebê come bem, se diverte, tem prazer, gosta de comer, e ele vai manter isso, tá? Até um ano e 3 meses, é muito tranquilo. Tem bebê até 1 ano e meio, e aí só depois é que eles começam a requerer mais coisas, né? Ou perto de 2 anos que cai o apetite, né? Que não é o apetite em si, mas é a descoberta das outras coisas para fazer do que ficar parado comendo, porque o parado comendo já descobriu tudo. E é aí que entra as preparações, é aí que entra a magia, né, dos desenhos, das figuras no prato, nas histórias de cada alimento. É para lá. Agora, aproveitem, porque é mais simples para vocês e é mais importante para o bebê. A alimentação o mais natural possível. Eu espero que eu tenha contribuído hoje, gente, com isso, porque a gente vai querendo, a gente vai vendo muita coisa, como eu sempre falo, tem muita coisa na internet. Então, assim, eu já me deparei com 1000 cardápios de bebês que tem de tudo. E eu penso assim, já é tanta coisa para a mãe dar conta agora, nesses primeiros meses da introdução, para que querer inventar a roda? Para que querer complicar o que é fácil? Não precisa, gente, confia. Deixa para investir nisso depois. Agora vocês estão investindo em outras coisas, né? Investindo aí nessa relação do bebê com o alimento. Isso que é importante. Porque aprender a comer um monte de coisa, eles vão aprender depois. Um monte de coisa que eu digo são essas preparações diferenciadas, né? Panqueca, não sei das quantas, é muffin, não sei do que, é o Danone
caseiro, não precisa, gente, tá? Tenham o mais natural possível, o mais básico possível, o mais simples, é isso que seus bebês precisam agora, depois vai chegar a hora. Ok? Pessoal aqui do YouTube e pessoal do Instagram, vamos lá. Eu parei de fazer as lives diárias, ó. As minhas guerreiras continuam aqui. Ju e Mônica e Arlete, muito bem. Obrigada, meninas. Boa noite. Espero que estejam bem. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade de perguntar. Podem escrever aí nos comentários. Eu estou fazendo a live agora, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu parei um pouco de fazer ao vivo no Face, mas estou postando no Face. Logo mais eu resolvo aqui a minha situação, consigo colocar também o Face de volta. Mas então temos toda terça-feira, 21 horas, live de aleitamento, live de introdução alimentar, para falarmos sempre um tema e depois abrir para perguntas. E nas quintas-feiras, 14h30, eu faço a live sobre aleitamento materno, artificial ou natural, tá, gente? Porque o aleitamento materno é quem aleita o bebê, seja com a mamadeira, seja com a fórmula infantil, também é aleitamento materno, tá? Ao meu ver, é assim. E a gente pode tanto usar a mamadeira quanto a fórmula, no caso de não termos o leite materno, quanto o leite materno. Então, a gente chama o natural e o artificial, ok? Mas os dois são aleitamento materno, ao meu ver. Muito bem, meninas, e aí é sempre do mesmo modo. Eu trago um tema sobre aleitamento e depois abro para dúvidas. Hoje estão todas quietas, Ju, não quer perguntar nada. A gente trocou algumas ideias aí. Então, elas ficam postadas, as lives, no Face, no YouTube, no IGTV, e vocês podem compartilhar aí com as mães que vocês sabem que vão iniciar a introdução alimentar do bebê delas, tá bom? Os nossos bebês terem uma alimentação mais saudável, né? Com mães mais tranquilas, isso é tão importante, gente, que, ó, eu me empenho muito nisso, porque eu acho que é assim, é começar super bem aí a vidinha do bebê de vocês. Mônica, vamos lá. Boa noite, Beth. Gostaria de saber como faço para retirar as mamadas da madrugada. Mamadas da madrugada, né, Mônica? As mamadas da madrugada são assim, para a gente querer se libertar mesmo, né? São desgastantes, dependendo de quanto tempo nós estamos. Era isso que eu ia te perguntar, ó. Meu bebê tem 8 meses e ainda acorda a cada 2 ou 3 horas para mamar. Mônica, o seu bebê já janta com 8 meses, ele já faz o jantarzinho. Existem vários porquês aí de acordar de madrugada. Não é só uma questão de fome, tá? Ah, e outra pergunta, Mônica, se é seio materno, né? Então, se o seu bebê janta e se é seio materno. Existem muitas coisas envolvidas na madrugada do bebê, nessas acordadas do bebê. Tem muitos bebês que não acordavam de madrugada e em torno aí de 8, 9 meses, começam a acordar aos 7 meses. E às vezes as mães vinculam muito com a alimentação.
Pode ser, mas pode também não ser. É porque o bebê, ele começa a estar mais agitado nesta idade, né? E ele começa a já também desenvolver nesta fase a capacidade de voltar a dormir. Então, ele desperta, ele já muito se aconchega de novo, né? O bebê muito pequenininho, se ele acorda, ele fica lá, ele quer virar, mas ele não tem ainda esse discernimento todo. E o bebê de 6, 7, 8, não, né? Ele parece um peãozinho, vai para o lado do berço, vai para o outro, ele gira. Então, tudo isso traz também um despertar para o bebê. Né? Então, ele foi para um lado, ele foi para o outro, ele bateu, ele se enroscou na coberta, existe tudo isso. Tudo isso também favorece. O uso de chupeta também favorece o despertar, né? Quando a gente põe chupeta para acalmar, depois esquece, a gente esquece que depois tem um lado ruim dessa história. A chupeta cai, o bebê acorda, a chupeta cai, o bebê acorda, né? Então, nem traz uma qualidade de sono tão boa para o bebê, e porque ele fica ali sugando, e realmente quando ele, ele dorme mesmo profundamente, né, relaxa, a chupeta cai, quando dá aquela acordadinha, ele tá sem a chupeta, que é a chupeta de novo para dormir. Por mais espertão que ele esteja, ele ainda não levanta e fica procurando a chupeta, pega e põe na boca. Alguns sim, mas a maioria nesta idade ainda não. Então, esse é um outro porém, né? Então, tem essas questões, tem a questão do xixi, tem a questão do frio, né? São outros fatores que favorecem aí a criança a acordar. Mas tem um outro que é mais fundamental ainda, que acontece na maioria dos casos de bebês que ficam acordando de madrugada, é que o bebê sempre fez isso, né? Pra gente já faz tempo, pro bebê, ele fez isso desde que ele nasceu, tá? Então, quando o bebê dorme, Mônica, e aí você pode ver se isso acontece contigo, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, ela era de acordar muitas vezes de madrugada e acordou durante muito tempo. E quando acontecia dela dormir, ela dormia direto, ela não acordava, eu acordava. Eu acordava, gente, naquela hora que ela acordava. Por quê? Porque o nosso cérebro fica programado para isso. O cérebro do bebê também se programa, né? Ele faz isso desde que ele nasceu e está programado, ele está acostumado, é um hábito. Então, às vezes, é isso que a gente tem que tirar. Então, eu estou falando, Mônica, porque são realmente muitas coisas, né? E aí são coisas que a gente tem que ir, como mãe, observando para ver o que encaixa na nossa história. Cada bebê é um bebê, cada família é uma família, tá? Outra questão, né? Que eu não sei, ao meu ver, assim, ó, toda a minha experiência, eu acho que acontece tanto com a fórmula infantil quanto com o leite materno. Mas talvez o leite materno ganhe ali uma pequena porcentagem. Por quê? Por causa da digestibilidade que tem o leite materno, né? Então, quando o bebê mama leite materno, ele digere aquilo muito mais rápido do que a fórmula infantil, que é feita à base do leite de vaca, não é própria, né? Não é própria, ela não é naturalmente feita para o corpo do bebê, então exige mais do corpo do bebê. E aí, esta diferença, sim, pode favorecer que ele acorde por fome. Por isso que eu te perguntei se ele janta antes de comer. Leite materno e ele janta. O que você pode observar, Mônica? Tem algumas mães que elas têm medo de dar o jantar mais tarde, mas nesses casos onde o bebê acorda
mais do que uma vez durante a madrugada, eu oriento a colocar o jantar um pouco mais tarde, para tentar. Então, tudo isso que eu estou falando, você vai observar. Além disso, o jantar. Por quê? Para tentar que ele esteja com a barriguinha mais cheia e não volte a acordar durante a madrugada, ou pelo menos espace, né? Isso daí. Outro fato do leite materno, que acontece também um pouquinho mais do que a fórmula infantil, é o fato do bebê dormir mamando. Então, eu acostumo ele, é a mesma coisa que a chupeta, eu acostumo ele a dormir, para dormir eu tenho que mamar, e aí quando ele dá essas despertadas, ele quer mamar de novo. Como não tá ali, ele acorda, tá? Então, isso é uma das coisas. Então, antes de resolver a madrugada, você resolve durante o dia. Então, tira esse dormir no peito durante o dia. Outra coisa. Ai, eu ia falar agora, olha, me fugiu. Peraí. Então, uma das coisas é essa de você treinar ele a dormir sem mamar, para que isso não se repita durante a madrugada. Lembrei. Pensa você, é mais ou menos assim que acontece, gente. Pensa vocês quando vocês estão dormindo, e aí você, sei lá, deu um friozinho e tal, você pega e puxa a coberta e vira para o lado e se ajeita de novo, e aí, assim, dali 2 segundos você ia dormir, ia apagar. Aí, quando ia dar os 2 segundos, no primeiro segundo, antes de começar a contar os 2 segundos, o marido, que também estava nessa de virar, ele dá aquela virada, vê que você se virou e fala: ô, bem, você fechou a porta da cozinha? Pronto. Os 2 segundos viram 2 minutos, 20 para outras, 2 horas para outras. Por quê? Porque o cérebro acorda. Eu tenho certeza que isso já aconteceu alguma vez com você. Alguma coisa ia fazer você dormir, você ia dormir de novo, alguma coisa fez com que você despertasse. Às vezes é um pensamento nosso, às vezes é um barulho, alguma coisa que faz a gente acordar. E aí a gente precisa ter todo aquele processo de acalmar para dormir de novo. E o bebê, ele tem isso. E às vezes, talvez aconteça um pouquinho mais quando o bebê é mais novinho, mas às vezes é isso que a gente faz. A gente está tão adaptado, ou a gente não quer que o bebê chore, que quando ele já começa a se mexer, a gente já pega e já pega o bebê, já calma, já põe no peito, dá mamadeira, enfim. Ou pega, põe a chupeta e balança, cada um tem um ritual aí. Mas o que eu tô querendo dizer? Que o bebê, ele ia voltar a dormir e a gente foi lá e quebrou. Então, tentem começar, e isso é dessa fase mesmo, Mônica, de 8, 9 até um ano, de 8, 9 meses até 12 meses, e treinando isso. Deixa o bebê lá um pouquinho. Às vezes ele até resmunga, às vezes ele até chora, e ele está dormindo. Ele está dormindo, ele está naqueles 2 segundos. E ele volta a dormir. Então, começa a observar. É porque às vezes a gente está tão cansado que a gente não quer nem pensar no bebê. Ele desabar lá de chorar e ter que acalmar e tal. Então, são várias coisas que podem estar ligadas aí. E mesmo que o bebê jante mais tarde, não tem problema, pode dar o jantar, espera 1 horinha, né? 1 hora, 1 hora e meia, até botar ele para dormir, não tem problema nenhum, tá? Se deu 2 horinhas, melhor, põe ele para mamar, deixa mamar bastante e vê se ele fica mais tempo, né? Teoricamente ele está sustentado, então não seria de fome, tá? O bebê, aí, e também aí vai depender de como que está sendo a alimentação dele durante o dia, o bebê que come bem,
né, 8 meses, se ele começou com 6, ele já tem que estar comendo uma quantidadezinha considerável aí, né? Ele não está mais só brincando com a comida. Então, ele comendo todas as refeições em quantidades boas para ele ainda pode acordar por esses N motivos que eu falei, mas provavelmente não é de fome, tá? Então, pensa um pouquinho nisso, vê aí no que você consegue observar de tudo isso e fazer. Se é uma coisa que está te tirando muito sono, você começa a pensar em redes de apoio para evitar a mamada durante a madrugada. Então, se não é por fome, né? Se você acha que não é por fome, então a sua rede de apoio. O que é rede de apoio, gente? É quem está do nosso lado para ajudar a gente, né? Às vezes é o marido, às vezes é a babá, às vezes é a avó, irmãos, né? Cada família é uma família, mas é a nossa rede de apoio. Todo mundo é responsável pela harmonia aí dessa família. Então, se é a necessidade da mãe e do bebê, alguém tem que vir e assumir este papel. Então, esperar, a pessoa pega, acalenta e começa a fazer esse treino para o bebê dormir sem precisar mamar. Tá? É mais complexo, né? A gente, como mãe, quer resolver o problema, parece que a gente está gerando um outro problema, mas é isso que vai nos sustentando nessa situação. Se você decide, aí você põe outra pessoa lá para assumir e faz. Mas é porque você está falando que são mais do que uma vez. Mas é esperado, Mônica, que o seu bebê ainda acorde de madrugada pelo menos uma vez, tá? Isso não, ele não foge do esquema aí acordando pelo menos uma vez à noite. Porque tem essa questão da programação aí, porque ainda, né, tá adaptando na introdução alimentar. Mas, perto de um ano e com um ano, eu diria assim, efetivamente, depois de um ano, não é mais para estar acordando, tá, gente? O bebê já tem que se virar para dormir sozinho, tem que ter resolvido essas outras partes. Então, é o momento de começar a observar mesmo, Mônica, vai com calma, aguenta o coração, eu sei, viu? Pode contar que isso é verdade que eu tô falando, eu sei que é difícil, tá? A minha filha acordava muito, eu acordava 10 para 5, eu saía com a minha bichinha 6 horas da manhã de casa, levava para a creche, trabalhava no hospital feito uma louca, 10, 11 horas por dia, e eu sei o que é difícil a gente não dormir. Não recomendo para ninguém, mas nessa fase aí de 8, aguenta um pouquinho o coração e vai vendo essas outras coisas que você pode estar fazendo para conseguir ir diminuindo o número das mamadas. Se ele acordar, se ele acordar pelo menos uma vez, né? Pelo menos não, só uma vez, ok, show de bola, tá? Então são várias coisas. Se você quiser, depois vai me mandando aí se ficou alguma dúvida, algumas mensagens no direct que a gente vai conversando sobre tudo isso. Cadê? Tinha uma pergunta da Ju aqui. Boa noite, Beth. Como saber... É que a luz me atrapalha para eu ler. Se meu bebê já está satisfeito. Ju, beleza. Então, na hora da comida, normalmente janta uma hora antes de dormir. Tá, Cleidiane, bem-vinda, Yasmin, bem-vinda. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Estou tirando as dúvidas das mães que acompanharam o início da live, mas podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Então, deixa eu só encerrar aqui, Ju, com a Mônica. Eu acho que é isso, dá uma olhada em todos esses pontos e vai pensando o que pode estar mais forte aí para o seu bebê. E, Ju,
Ju está perguntando, como saber se o meu bebê está satisfeito, né? A gente tem um medo grande, né, Ju, de dar mais comida do que o bebê precisa. Sei por que a gente tem esse medo tão grande. É mais fácil a mãe ter medo de dar do que não dá. E é mais comum a mãe estar dando menos, né? É mais comum a mãe estar fazendo mal porque ela está dando menos comida do que o bebê precisa, do que ela está fazendo mal por dar mais comida do que o bebê precisa. Vocês me entenderam? Por quê? Porque o nosso medo é de estar dando demais. E aí a gente não dá demais. A gente não dá nem o que precisa, a gente dá de menos. Isso é péssimo, tá? É péssimo. Normalmente, a gente tem que deixar, Ju, que o bebê nos diga que ele não tem mais vontade de comer, ele não tem mais interesse, ele está satisfeito. Neste começo, se eu não me engano, Ju, o seu está com 7, é isso? Nesse começo, 6, 7, 8 meses, às vezes pode ser que eles não consigam ainda, eles estão tão entretidos com a hora de comer que eles ficam lá, tá? Mas, se nós deixamos o bebê à vontade, 8, se nós deixamos o bebê à vontade, ele vai nos dizendo, tá? Então, uma das coisas que eu falo e que eu ensino no meu método é que o bebê ele tem que ter acesso à comida, né? O que eu estou dizendo? A mãe não fica com o prato para ela. A mãe precisa dar essa comida para o bebê tocar, tá? Para o bebê levar na boca. A gente pode sim também alimentar o bebê, tá? Você pode também ir dando, né, tanto os pedaços para quem quer fazer BLW, quanto os cortes BLW, tá, gente? Quanto as colheradas da papinha, mas o bebê tem que ter acesso. E aí, Ju, o que vai acontecendo quando o bebê tem acesso? Chega uma hora que ele, quando ele está satisfeito, ele volta a só brincar. Ou ele até perde o interesse. Ele começa a olhar outras coisas. Então, é importante este contato com a comida por 1000 motivos. Mas esse é um jeito de você saber que o seu bebê está satisfeito. E a gente não forçar uma alimentação que o bebê não precise, porque isso é comum, né? Também a gente fica aqui, vai enfiando, vai enfiando, e vai enfiando, e vai conversando, vai distraindo, e vai enfiando. O bebê está comendo ali por automático. Então, é importante, deixa as coisinhas lá na frente, se é a papinha, se são os pedaços, para ele pegar. Com 8, ele já começa a levar na boquinha, ele já coloca na boca, ele já mastiga, ele já vai se sentindo satisfeito. E aí chega uma hora, não abre mais a boca, começa a virar para o lado, começa só a esmigalhar. Ou aí eu ponho uma coisa na boca e fica lá assim, para você não pôr mais a colher. Eles são muito espertos. Então, isso a gente tem que respeitar. E pode falar com o bebê. Não quer mais? A mamãe pode tirar? Você já terminou? Né? Isso vai, ele vai entendendo, tá? Ele vai gravando aí com o tempo as coisinhas no coração dele, do que você está falando, porque eles entendem sim, tá? Então, isso é importante de você fazer também, né? Agora, o que eu estava dizendo é que a gente tende a dar menos, a gente tende a botar lá e falar, ai meu Deus, acho que já comeu bastante, para de dar. E o bebê ia comer mais, tá? Tem bebês que
9 meses, 8, 9, 10 meses, eles comem um prato que criança de 2 anos às vezes não come. Então, não tenham medo de deixar o bebê comer, tá? Porque o corpo já está se adaptando para isso. 8, 9 meses já está adaptado. Então, eles vão, a mastigação já está muito mais eficiente, então não tem problema. Deixa até ele mostrar esses sinais de que ele está satisfeito. Às vezes começa a brincar só lá com a colher, com o que ele está na mão, com a própria mão, e aí ele não quer mais. Tá? Então, gente, cada dia é um dia também, cada almoço é um almoço, cada jantar é um jantar, porque senão às vezes a gente fica pensando que tudo é regra, né? E não é. Ok, imagina, Mônica, que bom que você pôde perguntar. Espero que eu tenha te ajudado, depois qualquer coisa você me fala. Entendeu, Ju? Então, assim, dar essa liberdade para o bebê, para nem a gente estar atrapalhando. Tá entuchando comida na boca do bebê. O bebê não precisa mais comer, não quer mais comer. E a outra é de estar subalimentando ele, que é o mais comum. A gente fica com medo de dar e do bebê passar mal. É raro o bebê que passa mal. Né? É mais assim, se um bebê tem um refluxo, que a gente tem que tomar um cuidado para não encher demais aquele estômago, senão vai voltar tudo. Mas normalmente é isso, entendi, Beth, obrigada. E a gente vai se falando aí, Ju, tá bom? Também, queridas. Yasmin e Cleidiane, se vocês tiverem dúvidas, podem falar. Se não, eu já vou encerrando a live. Muito bem, gente, quase 1 hora. Muito bom quando tem perguntas, a gente acaba ficando mais tempo juntas e eu gosto bastante de interagir aí com vocês. E então, lives aí vão ficar postadas. Vejo vocês na quinta-feira. Quem não faz parte, ainda faça parte do grupo do Telegram. O Telegram é uma rede igual, parecida com o WhatsApp, muito segura, onde eu tenho um grupo para falar sobre introdução alimentar, tá? É um grupo de introdução alimentar, onde eu posto algumas coisas que não estão nas outras redes, e é um grupo onde só eu falo, então não vai ter um monte de coisa, não, é um grupo informativo mesmo, e que nos aproxima bastante aí, onde eu estou, né, me adaptando aí para interagir cada vez mais, e é fácil de vocês entrarem, é super simples, eu vou deixar o link aqui nas descrições para vocês, e vou colocar na bio, lá do Instagram, e na descrição aqui do YouTube, para vocês quiserem participar, ok? Gratuito, só baixar lá o Telegram para quem ainda não baixou, dá para mandar vídeo, não usa a memória do nosso celular, é super seguro na privacidade, porque ninguém tem acesso ao teu número de telefone, então é show de bola para fazer esse tipo de trabalho. Ah, então aproveitem. Então, nos vemos quinta-feira na live de aleitamento, às 14h30, ou terça-feira que vem, às 21 horas. Muita luz, muita paz para o bebê de vocês. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.